E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trazer uma apresentação 2.0, porque eu fiquei pensando assim, bom, no começo o canal eu tinha uma questão de timidez um pouco ainda na frente da câmera, ao longo do tempo isso foi melhorando um pouco e muito provavelmente isso vai melhorar muito mais daqui pra frente conforme a gente for gerando novos vídeos. E mudou também a estrutura do canal e tudo mais. Então eu decidi por estar trazendo aqui pra vocês uma apresentação 2.0 pra gente se conhecer melhor e se conectar de uma forma melhor daqui pra frente, fechou? O canal Careca Investidor é meu, eu sou o Diego, eu sou o noivo da Raquel. Eu vou casar no ano que vem, em 2023, para quem vai assistir talvez em outra data conseguir ter uma referência. Então a gente está em 2022. Eu sou contador de formação, para quem pensa assim, bom, mas tu tá querendo gravar um vídeo sobre investimento e tudo mais, e aí? De onde surgiu isso? Por que talvez tu tenha algo para nos ensinar, para nos acrescentar com experiência profissional ou prática? Então, eu começou com o quê? Eu sou contador de formação. Após esse processo da graduação, eu decidi me aprimorar nessa gestão mais de tomada de decisão. Então eu fiz uma MBA em gestão financeira e controladoria. Por quê? Porque eu gosto muito dessa questão de indicador, de talvez você pegar o indicador e utilizar ele na sua tomada de decisão. Então você utiliza o histórico passado como uma estimativa para o histórico futuro. É óbvio que ele pode não se concretizar, mas você usa ele como uma certa referência e pode fazer projeções. Então, esse é o contexto de formação. Na questão profissional prática, eu já atuei em escritório contábil familiar, cuidando de pequenas empresas. Hoje eu atuo em um escritório multinacional, cuidando de empresas de grande porte. E essa experiência toda, prática com teórica, ao longo de 6 anos assim de estudo só acadêmico, né? Se a gente for contar 4 de graduação e 2 de pós, fora o estudo que não é acadêmico, que é estudo assim que tu faz ao longo do tempo em livros, vídeo, etc. Ouvindo pessoas referência. Aí tu pode falar assim, mano, mas de onde surgiu esse bagulho de investir? Você já teve isso daí familiar? Ou você aprendeu na faculdade? Como é que foi? Bom, da minha parte, eu não tive essa instrução tão forte familiar. Eu não aprendi também na faculdade. Acredito que a faculdade ela te prepara ali para ser um funcionário e não te desenvolve muito em alguns aspectos, tá? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que existam outras faculdades que o façam, mas na minha eu não tive esse contato. Como que surgiu? Quando eu recém me formei, eu comecei a ter um pouco de problema para entrar na área contábil por não ter experiência. Acredito que muitas pessoas passam por isso. Você não tem experiência, o pessoal quer te contratar com experiência e vai gerando um pouco de problema, né? Graças a Deus todo esse processo passou e eu consegui ingressar na área e estou até hoje e adquirindo conhecimento. Mas no começo foi difícil. Então, o que aconteceu? Eu pensei assim, bom, não estou conseguindo entrar na área, mas eu tenho uma formação que ela me permite trabalhar no banco. Então eu falei assim, o que precisa para trabalhar no banco? Aí eu fui lá e vi que tinha uma certificação financeira que chama CPA 10, que é da Anbima. Hoje em dia, ela nem tá muito referência assim. Antigamente era mais. Hoje em dia o pessoal pede a 20 ou até outras certificações. Mas na minha época, se você já tivesse a 10, era um baita diferencial para tu se destacar frente aos outros candidatos. Aí eu fui lá e peguei para estudar por conta própria. Comecei a estudar e daí eu fui me lidando com temas de tesouro direto, investimento em renda fixa, fundos de investimento. Eu falei, opa, tem um negócio da hora aqui. E daí fui estudando, passei na prova, tudo bem. Acabou que após eu passar na prova, eu entrei em um escritório contábil. Nesse mesmo momento eu também recebi essa oportunidade bancária, mas daí eu preferi focar na minha área contábil para gerar esse conhecimento ao longo do tempo. Então foi daí que surgiu esse interesse por estudar questões de investimento e começar a investir. Surgiu nessa questão da CPA e com foco principal em renda fixa. E ao longo do tempo, como você acaba sendo contador, vê muito demonstração de resultado, balanço patrimonial, DRE, toda essa questão, você acaba tendo um interesse por renda variável. É normal. Você lida diariamente com empresas, você faz reunião diariamente com empresários, você vê demonstrativos todos os dias, você elabora os demonstrativos, fecha, participa de processos de auditoria, então tudo isso gera esse interesse. Então foi daí que surgiu. Então, aí eu comecei a investir em renda fixa, investir em renda variável, e fui aprendendo, fui cometendo erros, cometendo acertos e aprendendo. O principal é esse, não é você se pegar no erro, saber que ele vai existir e gerar um aprendizado.
Aí, ao longo do tempo, eu estabilizei uma constância maior dos meus investimentos e pensei, bom, o conhecimento que eu tenho, por mais que talvez você vai falar assim, ah, mas careca, você é o mais top, você é o melhor? Não, mas é o seguinte, eu tô querendo passar o pouco que eu tenho, porque pode ser muito para alguma pessoa. E você vai ter um acesso tanto a uma experiência prática quanto teórica de uma pessoa que já passou por uma base curricular de estudo e não que isso seja referência, porque isso não significa nada. É apenas um atestado, um diploma e etc. Mas você vai conseguir ver através de frutos. Como que são os frutos? Através dos vídeos. Então, através dos vídeos, você pode olhar e falar, poxa, realmente faz sentido o que ele está falando ou não. Então, tem essa questão de estrutura teórica, prática, unindo com toda essa experiência ao longo do tempo, erros e acertos, e trocando essa ideia aqui com vocês. Então, o objetivo do canal foi para isso, para a gente poder. Não é sobre dar recomendações, é sobre poder passar um pouco do meu conhecimento que eu adquiri, tanto contábil quanto como investidor, como também vídeos de negócios, que às vezes a gente acaba trazendo aqui alguns vídeos para orientar empreendedores e tudo mais. Então a pegada do canal é nessa linha, fechou? Para a gente se conectar e ao longo do tempo ir aumentando o nosso conhecimento, tanto com vocês compartilhando coisas comigo, através de perguntas ou feedbacks, quanto comigo trazendo vídeos e a gente ir aprimorando isso aí ao longo do tempo, fechou? Então, se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente bater 200 inscritos, 1000 inscritos e valeu, segue lá também no Instagram Careca Investidor e abraços!